Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Mendes trazendo aqui mais um conteúdo jurídico, uma videoaula com conceitos básicos do curso de Direito, conceitos que esses não são só restritos ao curso de Direito, são conceitos que são interessantes todos saberem. A princípio, então, a gente vai passar pelas formas de fontes, fontes do ordenamento jurídico brasileiro, a hierarquia dessas normas. Depois a gente vai ver as formas de integração do direito, como que isso, ou seja, no caso concreto, como que a gente resolve a questão de lacunas, principalmente, ou antinomias também. Depois a gente pode adentrar a questão da lei de introdução às normas de direito brasileiro, que foi uma norma de 2010, mas que substituiu a lei de introdução ao Código Civil, um decreto-lei lá de 1942. Então, a princípio, é entender que o Brasil ele tem um ordenamento jurídico que se caracteriza pelo sistema jurídico civil law. A gente, então, é predominantemente positivista, o que difere, por exemplo, no sistema common law, que é consuetudinário, baseado nos costumes jurisprudenciais, nas decisões jurisprudenciais. Então, a gente vai ter que aqui a principal fonte do direito nossa é a norma enquanto regra, a lei. Mas a gente tem outras fontes tanto quanto importantes. Por exemplo, a jurisprudência é imprescindível. Saber o que os nossos magistrados, seja desde do magistrado aí de primeira instância na justiça comum até o STF, os nossos magistrados de primeira instância, segunda instância ou as nossas Supremas Cortes entendem sobre determinado assunto é imprescindível, porque também é fonte do direito. E isso, essas decisões que são dadas por esse poder judiciário, é o que a gente chama de jurisprudência. É o conjunto dessas decisões, são as decisões com o teor dessas decisões sobre determinados assuntos. Não menos importante, a gente tem também a questão dos costumes, os costumes da população, os costumes da sociedade, os hábitos. Muitas situações acontecem duas coisas, ou um assunto não é lei porque não foi pensado ainda, não é conhecido aquilo é uma inovação, algo que surpreendeu a todos, algo que ainda não foi, ninguém teve aquela, nenhum parlamentar teve aquela sacada ainda. Falou, olha, eu vou propor uma lei para isso porque esse fenômeno é uma novidade. Ou acontece de ser uma escolha não ter uma lei sobre aquilo, porque aquilo não é visto como algo ainda necessário para ser tratado mediante lei. Em ambas situações, o costume é uma forma de suprir essa ausência de lei. Então ele também é uma fonte do direito. Da mesma forma, a doutrina também é uma fonte do direito. Em que pese juízes, advogados, defensores públicos, promotores, as pessoas que atuam ali diretamente com o poder judiciário, com a jurisdição pública, eles serem pessoas que produzem conhecimento, quando a gente fala em doutrina, os manuais de direito são contribuições dos acadêmicos, das pessoas que escrevem sobre direito, que produzem cientificamente sobre o direito. Então isso geralmente é aventado em petições iniciais, em petições de defesa, em recursos, Então assim, esse conteúdo jurídico que emana dos livros, os manuais, os compêndios de direito, é também uma fonte de direito. E a outra fonte do direito, a analogia. Analogia é quando um fenômeno que tem uma previsão legal, ou seja, é regulado por uma lei, ele é semelhante a um outro fenômeno que não tem uma previsão legal. Nesse caso, se a gente está falando daquele fenômeno sem previsão legal, no caso concreto, por exemplo, um juiz vai aplicar a norma de um fenômeno semelhante. E a esse esforço é dado o nome de analogia. Por analogia, então, ele supre a ausência de lei para aquele fenômeno que apareceu lá, que coincidiu lá no caso concreto. Essas são as fontes do direito, do ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando, a jurisprudência e os costumes em países de origem, que tem essa questão tradicional mais forte, como os que obedecem, o sistema common law, isso acaba tendo predomínio lá. Mas países que adeptos do sistema jurídico civil law, que tem essa natureza mais positivista, a norma acaba prevalecendo sobre os outros.
Né? Isso é natural, isso é uma consequência natural da forma de funcionar o direito naquele ordenamento jurídico. E o Brasil tem esse predomínio, então, das normas enquanto jurisprudência né, por ser um país civil law. Sobre hierarquia das normas, né? E aqui normas, regras, eu digo porque norma, a gente pode entender norma, regra, enquanto a legislação mesmo, ou norma, princípio. Mas enquanto normas, regras, a gente tem a Constituição como a nossa principal lei, a lei que constitui o Estado brasileiro, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, o nosso Estado. E abaixo dela, ou seja, nessa hierarquia, ela está no topo da pirâmide. A Constituição, à medida que existe uma emenda constitucional, aquela emenda passa a trazer um corpo, né, uma regulamentação que passa a fazer parte da Constituição. Então a emenda constitucional está ali no mesmo status da Constituição, porque ela passa a integrar a Constituição. É uma alteração da Constituição, exceto, né, naquilo que não é passível de mudança, são as cláusulas pétreas. Mas no que é passível de mudança e ocorre a mudança, isso se dá através de emenda constitucional, que é o processo de mudar mesmo o texto constitucional. Abaixo da Constituição, a gente tem a lei complementar. As leis complementares, elas estavam previstas ali, né, na Constituição de 1988, e estavam previstos que lei específica regularia determinado assunto. Então elas são intimamente ligadas com a Constituição, por isso que elas estão ali em segundo plano, né, na ordem de hierarquia constitucional. Abaixo da Constituição, então, a gente tem a lei complementar. E abaixo disso a gente tem leis ordinárias. Né? Leis ordinárias são leis comuns sobre diversos assuntos. Não estava previsto, aquele assunto não estava previsto na Constituição, que lei específica, né, deveria regular. Então não é lei específica, é lei comum, lei ordinária. E abaixo disso, decretos, né, que não inovam no ordenamento jurídico, mas regulamentam, né, estabelecem parâmetros, né, dão os detalhes ali de funcionamento de uma lei. E além disso, a gente tem normatização interna corpus, né, a gente tem resoluções, a gente tem portarias ministeriais, a gente tem diversas legislações que estão abaixo desses status. Quando a gente vai operar esse direito, esse conjunto de normas, também juntamente com aí outras fontes do direito, né, princípios, costumes, né, e jurisprudência, a gente vai ter que integrar isso tudo, né, dentro de um ordenamento. A gente vai ter que fazer tudo funcionar em conjunto. E nem sempre isso vai dar certo, porque tem buracos. Como eu falei, tem buracos que ou não quiseram ser trazidos para ser regulados na lei, né? Foi uma decisão, ou ninguém pensou nessa situação e ela não é regulada. A gente vai ter lacunas na lei. E a gente vai suprir isso com analogia, com costume ou com equidade. Equidade, lato sensu, pode ser visto como sinônimo de justiça. E estrito sensu, equidade, num caso concreto, num julgado, numa decisão, né, de um juiz, de um magistrado, pode ser visto como a justiça no caso concreto. Né? A aplicação da justiça naquele caso concreto, promover a equidade. Equidade não é muito mais do que um princípio do direito. Né? Igualdade é um princípio. Equidade seria ali resolver naquele caso concreto, limitando ou ampliando, né, o alcance do direito a um ou a outro para se chegar à justiça no caso concreto. Já quanto às antinomias, também prevendo que o direito vai ter que funcionar, todos esses ingredientes vão ter que funcionar bem dentro aqui dessa panela. Né? As antinomias seriam contradições. Contradições entre lei, lei com princípio, mas alguma coisa está batendo cabeça. Como que a gente resolve isso? Bom, eu remeto sempre a Norberto Bobbio, eu acho legal as formas que ele traz, que muitos outros autores também trabalham com essas formas. Primeiro você vai olhar a hierarquia das normas, constitucional, lei complementar, lei ordinária. Você vai olhar a cronologia, a lei mais nova, ela tem um valor maior do que a lei antiga, né? Ela é mais recente, ela condiz mais com a nossa sociedade atual. Então a lei nova, ela no caso concreto, duas leis sobre assuntos diferentes, mas que tratam sobre a mesma questão, por uma coincidência. E é por isso que a gente fala de conflito aparente de normas, porque depois que se aplicar essas regras, isso some esse conflito. Então a norma mais recente, ela prevalece sobre a norma mais antiga. E especialidade. Uma lei mais específica sobre uma situação, sobre um assunto,
é lógico que ela prevalece sobre uma lei mais genérica sobre aquele assunto. Então, por exemplo, uma relação de consumo, ela pode suplementarmente ter algum instituto, alguma previsão ali, definição prevista no Código Civil, como a questão lá dos vícios de consentimento, né? Mas aí você vai ter o quê? Se estiver em conflito com uma situação que está prevista no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, como uma questão de fato superveniente, né, que tornou onerosa aquela prestação ou a continuidade daquele vínculo contratual, deve prevalecer a norma mais específica, que nesse caso é o CDC. Tá? No caso o CDC, ele prevalece sobre o Código Civil para as relações de consumo. Para as relações de consumo. Ou seja, havendo um conflito entre conteúdos, né, conteúdos jurídicos emanando de normas distintas, vai prevalecer aquele que é mais específico para aquele assunto. E a analogia é quando, como eu disse anteriormente, ela supre também, porque se existe essa lacuna, você tem que fazer um esforço para ver uma situação similar, e uma situação similar que tenha regulação, e sugerir a aplicação ou aplicar, né, dependendo do lado se tiver, aplicar diretamente essa norma. Ou seja, uma situação não foi regulada, mas, por analogia, uma situação semelhante foi. Então você vai usar a norma daquela situação similar. E a equidade também é uma forma de integrar o direito, ao passo que supre essa lacuna, ou seja, na falta de regulamentação de uma legislação sobre determinado assunto, o juiz, e isso é muito forte, né, nesse estado que a gente vive, estado social democrático, o juiz ele vai aplicar os princípios para promover essa equidade no caso concreto. Olha só, quanto aos conceitos que são assim imprescindíveis, estavam ali já na Lei de Introdução ao Código Civil e estão agora na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, porque afinal de contas aqueles conceitos, né, aqueles institutos não se aplicavam só ao Código Civil, apesar de se chamar Lei de Introdução ao Código Civil, era de 42 e o Código Civil era de 1916. O novo Código Civil é de 2002 e essa Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro é de 2010. Mas ela é para o direito todo, porque ela fala de vigência, de vacatio legis, de vacância da lei, né? Ela fala de vigor, ou seja, são conceitos que ele perpassam todos os ramos do direito. Então, é como a gente costuma achar em doutrina, né? Qual que é a diferença de vigência e eficácia? Vigência seria o período, aí a gente vai falar de lei no tempo, né? É o período que aquela lei ela teria vigor, ela teria essa capacidade de produzir efeitos. Agora, foca nisso, capacidade de produzir efeitos. Então um potencial, é um poder que ela tem. Porque o que vai diferenciar a vigência, né, de eficácia, eficácia já é o quê? É quando produz concretamente efeitos. Uma lei que é vigente e eficaz, vigente porque naquele tempo ali, naquele período de tempo, ela vai ter essa possibilidade, esse poder de produzir efeitos, e ela é eficaz quando ela de fato produz. Quando começa a vigência, a norma já pode ou trazer, né, o ditame que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, a partir da sua publicação, mas quando for omisso nesse sentido, ela vai ter o quê? 45 dias no território nacional ou 3 meses fora do Brasil. Esse tempo é o chamado vacatio legis, é o tempo de vacância da lei. Para quê? Para que as pessoas tenham tempo de se adaptar, se adequar, ter conhecimento, ter contato com aquele conteúdo jurídico. Porque, afinal de contas, a lei está mudando. Lei inova no ordenamento jurídico. Decreto não. Decreto regulamenta uma lei. Mas a lei inova, ela traz novidade. Então, para ter um tempo para a pessoa se adequar, você vai ter essa vacatio legis. Geralmente, a vacatio legis, se a lei vier com essa expressão, né, essa lei entra em vigor na data de publicação, não tem vacatio legis. Mas aí, a gente, de acordo com a lei de introdução
As normas de direito brasileiro vai ser 45 dias no Brasil e fora 3 meses. Quando acaba essa vigência? A vigência acaba quando a lei é revogada. Ela pode ser totalmente revogada, e a gente vai falar de as espécies, né, de revogação, ab-rogação, ou totalmente revogada, e ela pode ser parcialmente, parcela dela, né, alguns artigos são revogados. A gente vai falar de derrogação. Então, ab-rogação e derrogação são formas de revogação. Revogação total ou revogação parcial. Quando uma norma é revogada, grosso modo, a não ser que esteja expresso isso, e aí seria, né, uma forma de trazer uma norma que já estava morta há muito tempo e voltar. Se eu tenho uma norma A que é revogada por uma norma B, isso não implica, isso não pode significar quando a B revoga A, que aquela anterior a A voltou a valer. Vou mostrar isso de outra forma. Você tem 3 normas que existiram ao longo do tempo. A norma A, a norma B e a norma C. A norma B revogou a norma A e a norma C vai revogar a B daqui a pouco. Tá. Se a norma B, no presente, revogou a norma A do passado, a norma B é a norma do presente. A norma do futuro, a norma C, quando ela vier revogar aqui a norma B, eu não posso aceitar que automaticamente a norma do passado, aquela norma A lá, sabe, 100 anos atrás, passe a valer de novo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes essa norma C futura é uma norma de outro assunto que está ali aproveitando só para revogar a B e deixa aquele assunto descoberto. Então você imagina que a norma C, que regulou a norma B, deixou o assunto que a norma B tratava sem regulamentação. É um assunto que ficou sem regulamentação da lei, mas as pessoas falam, mas esse assunto precisa ter regulamentação da lei. Então, qual que é a legislação que está valendo? Se a C revogou a B, a C não trata desse assunto, ela só revogou a B. Então não tem norma? Não, então a B não vale mais, mas a B tinha um comando para revogar a A, né? Não, então a A voltou, porque se a B foi revogada, revogou também o comando para revogar a A. Então a A foi revogada. Aí isso seria repristinação. Isso não é aceito, a não ser que a norma C, quando revoga a B, fala que a A volta ativa. Tá? Isso, gente, seria falar para vocês o seguinte: uma norma que já não está vigente, após ser revogada, ela ainda produz efeito no futuro, ou seja, as pessoas ela ainda tem força, ela tem vigor. Que vigor é isso? A força da norma, né? A norma vigente deve ter vigor. Mas se uma norma que não está vigindo mais, uma norma que já foi revogada, ela está tendo força ainda, as pessoas ainda acham que essa norma ainda existe. Isso chama ultratividade. A norma já perdeu a vigência, mas ainda tem força na sociedade. Isso é ultratividade, é vigor posterior, né, à vigência. A vigência acabou quando ela foi revogada, mas ela ainda tem força. Isso é ultratividade, é o vigor, ainda, ou seja, a força da norma, mesmo quando a norma já não está mais aí. Agora, o que acontece? Efeitos repristinatórios. Na ausência da norma B, aí a justiça, lembra da integração do direito? Para resolver aquele problema, para resolver a encrenca lá, para promover a equidade, vai lá e fala, olha, não, eu vou aplicar aqui o entendimento lá da lei A. Isso não implica que a norma A está vigindo. Mas quando você vai buscar lá, né, às vezes porque o contrato, às vezes porque a situação, né, específica teve genes lá naquele momento que a A estava vigindo. Aí você vai buscar lá e aplicar o efeito daquela norma A, isso é efeito repristinatório. É diferente de falar de repristinação. Repristinação é a lei A ressuscitar. E ressuscitar mesmo, né? Porque isso é uma assombração. E efeito repristinatório é simplesmente eu tampar buraco e falar, não, vou aplicar aquela norma lá, na ausência de uma norma aqui, ou por justificando, porque naquele momento aquela norma tinha vigor, né? Aí você vai buscar lá esse efeito. Efeito repristinatório não é repristinação. Efeito repristinatório acontece, né? Controle de constitucionalidade, que a gente estuda em direito constitucional, acontece demais. Né? Controle difuso de constitucionalidade e o controle concentrado de constitucionalidade pode acontecer a aplicação, né, desses efeitos repristinatórios. Então, e outra coisa aqui que eu não posso esquecer, a questão
da vigência então e da eficácia tem esse ponto semelhante, que é a questão de produção de efeitos. E o que diferencia é que na vigência é um potencial, e eficácia já é a concretização desses efeitos. E quando a gente fala de validade, porque é muito comum, usualmente, né, as pessoas falarem assim, ah não, a norma que está valendo está vigente. Validade é do ponto de vista daquilo que pode invalidar a norma. Então, validade, por exemplo, uma forma de invalidade mais grave é chamada de inconstitucionalidade. Uma forma de tornar uma norma inválida é declarar inconstitucional. Então, validade está relacionada à forma que ela foi feita, né? Ela respeitou o quórum ideal. Por exemplo, lá no artigo 59 e 69 da Constituição, tem algumas dessas regras. Por exemplo, quórum foi o quórum privilegiado ou foi o quórum comum? Né? O quórum de elaboração da norma. Quem é o poder competente para fazer aquela norma? Poder executivo ou legislativo? Então, assim, esses vícios, né, esses defeitos na criação de uma norma podem implicar sua invalidade. E muitas dessas invalidades são inconstitucionais porque ferem os ditames constitucionais. Bom, essa aqui foi uma videoaula básica, uma videoaula básica do direito, uma videoaula que talvez, né, a gente sempre carece sempre a gente rever, porque são conceitos básicos que a gente nunca deixa de usar, né, e são assim bases do conhecimento jurídico. A seguir eu continuo com algumas videoaulas também desse conhecimento mais, né, prepedêutico assim da ciência do direito, e aí não deixe de acompanhar. Grande abraço.